Band Cidade está no ar e você vai ver. Caso de denúncia envolvendo babá em Patos de Minas é investigado. Homem sofre acidente de paraquedas enquanto fazia manobras no chão. Na quarta-feira de cinzas, fiéis intensificam as orações e pedem principalmente pelo fim da guerra. Agronegócio, conflitos na Ucrânia podem impactar na colheita de milho desta temporada. Parabéns, Uberaba! A reportagem especial celebra o aniversário de 202 anos da cidade. Olá, uma boa noite para você. Um homem de 50 anos sofreu um acidente de paraquedas em Uberaba, próximo ao cemitério das Candongas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava realizando manobras com paraquedas no chão, quando foi atingido por uma rajada de vento. O homem perdeu o controle e foi erguido para cima, cerca de 10 metros de altitude. Depois, ele acabou caindo no chão. Ele sofreu traumatismo craniano, foi entubado e o estado de saúde dele é grave. E um outro homem foi preso agora há pouco na BR-365 em Uberlândia, dirigindo uma caminhonete com placas clonadas. O motorista seguia sentido Itumbiara. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo teria sido furtado em Campinas, no interior de São Paulo. A caminhonete foi apreendida. E a Polícia Civil de Patos de Minas investiga a denúncia feita por uma mãe de uma menina de 3 anos que foi internada com várias queimaduras pelo corpo. A principal suspeita é que os ferimentos tenham sido causados pela babá da criança. O Everton Fernandes está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa noite para você, Everton. Oi, Ricardo, muito boa noite para você, boa noite a todos. Esse caso aconteceu em Patos de Minas, depois que a mãe foi buscar a criança na casa da babá. Chegando lá, ela encontrou a criança com queimaduras nos pés, no bumbum e também com uma marca vermelha por cima do pé. Conversa com a criança, ela falou que a mulher era muito má, e em seguida ela levou a criança para o hospital. Ela continua hospitalizada nesse momento. Depois de uma conversa com a polícia militar, a Polícia Civil também entrou no caso. Nós conversamos hoje à tarde com a mãe dessa garotinha de apenas 3 anos. Ela conta em detalhes as informações que essa babá passou para a mãe e também para a polícia. Vamos conferir agora. Foi quando eu deixei ela lá, fui trabalhar. Na hora que eu voltei, ela já estava com os pezinhos todo queimado. Aí eu perguntei a ela o que tinha acontecido. Ela falou assim que ela estava brincando no sol, o sol estava muito quente, tinha umas barras de ferro lá, que ela pôs os pezinhos e tinha queimado. Aí eu perguntei a ela, como assim, como barra de ferro, ferro quente, queimar daquele jeito? Ela falou assim, não, foi desse jeito, foi os ferros, ela tava brincando, inclusive o meu também queimou, mas o rosto dela tá machucado também. Ela falou assim, ela chegou machucada. Eu falei assim, não foi, eu tenho certeza que eu desci ela do carro, ela não tava com machucado no rosto não. Ela, eu não sei não, os pés foi brincando no sol. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar toda essa situação. Agora a criança continua internada, vai passar por uma nova avaliação amanhã para saber se vai precisar de cirurgia ou não. Ricardo. Obrigado, Everton. A gente segue acompanhando esse caso terrível. E olha só, uma briga de vizinhos terminou em uma tentativa de assassinato em um rancho às margens do Rio Grande. Um homem aposentado teria atirado na cabeça do vizinho que tentava colocar uma cerca onde, segundo o aposentado, invadia a propriedade rural dele. De acordo com o caseiro do lugar, após o disparo, o suspeito ainda se aproximou e tentou atirar mais 3 vezes, mas a arma acabou falhando. A vítima foi levada para o Hospital de Clínicas de Uberaba, onde passou por uma cirurgia para a retirada da bala. O suspeito fugiu e está sendo procurado pela polícia. E o movimento nas estradas na volta do carnaval causou vários acidentes na nossa região. Veja no Giro da Segurança. Um homem morreu após um grave acidente na rodovia MGC 497. Segundo o Corpo de Bombeiros, um ônibus que transportava diversos trabalhadores bateu de frente com um carro de passeio. O motorista do veículo, de 35 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu. Não houve feridos no ônibus. 3 pessoas se machucaram após um carro capotar na MGC 462 em Patrocínio. Os bombeiros precisaram retirar a porta e expandir o teto do carro para poder socorrer as vítimas. Elas foram levadas para o pronto-socorro da cidade. As causas do acidente não foram informadas.
Uma carga de farinha roubada no estado de Alagoas foi recuperada na cidade de Delta. Após denúncias anônimas, 8 suspeitos estavam fazendo transbordo da carga de um caminhão para o outro quando a polícia chegou. Eles fugiram, mas 2 foram encontrados e presos. O dono da carga já foi notificado. Em Uberaba, os bombeiros combateram 2 incêndios na BR-050 nas últimas horas. Eles fizeram rescaldo e constataram que os incêndios foram criminosos. Não houve vítimas e, até o momento, ninguém foi preso. Breve intervalo por aqui. Na volta, vamos falar dos efeitos da guerra no leste europeu no agronegócio brasileiro. Nacional Piso Distribuidora tem o melhor time de especialistas. E o menor preço também, confira! Porcelanato grande formato, 1,20 por 1,20. A partir de R$ 129,90. Kit Cuba Deca de apoio com sifão e válvula, R$ 599,90. Além disso, a Nacional Piso Distribuidora valoriza o seu investimento. Garantimos economia, mas sem abrir mão da qualidade. Porcelanato polido extra retificado base branca, R$ 59,90. Cerâmica 61 por 61 extra retificada, apenas R$ 37,90. Nacional Piso Distribuidora, João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Empório da Carne, aqui na João 23, tem de tudo o que você precisa para suas comemorações. Cortes nobres e kits variados com carnes frescas e a qualidade de economia que você merece, não é isso, Bruna? É isso mesmo, o Empório da Carne, o açougue gourmet, sempre pensando em você. Empório da Carne, vem pra cá! Autocar Multimarcas, especializado em injeção eletrônica, retífica própria de cabeçotes e motores em geral. Flex ou diesel, câmbio, suspensão, freios, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e venda de pneus remold, não é isso, Paulinho? É isso mesmo, atendimento com confiabilidade e tecnologia. Autocar Multimarcas, vem pra cá. Aqui no Intermal da Nossa Senhora do Desterro tem de tudo. Uma loja completa. Chuveiro, papelaria, informática, ferramentas, utensílios de cozinha, materiais de limpeza, lâmpadas, pilhas, tapetes, presentes e muito mais, hein, Clével? É isso aí. Precisou daquele produto? Aqui na Tem de Tudo tem. Vem pra cá. Agronegócio, cultura, desenvolvimento. Marcas que fazem de Uberaba uma terra única. Cidade de gente trabalhadora e hospitaleira, que tem na tecnologia do Zebu e na tradição religiosa os seus maiores orgulhos. Terra de belezas incontáveis, do povo de sorriso fácil, terra do esplendor. Parabéns, Uberaba, pelos 202 anos de história. Homenagem. Laboratório Check-up, nova unidade, Avenida Guilherme Ferreira, 108. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. Além de todos os problemas logísticos e financeiros que já cercam o escoamento das colheitas dessa safra 2021-22, as atenções agora estão voltadas a possíveis danos em regiões produtoras de milho e trigo da Ucrânia na temporada 2022-23. O plantio da próxima safra de cereais na União Europeia preocupa por uma eventual falta de mão de obra proveniente do leste europeu. A apreensão se soma ao encarecimento dos insumos em meio ao conflito e aos fatores altistas que tendem a elevar ainda mais os custos de produção em diversos países produtores, onde as margens já estão mais estreitas, inclusive no Brasil, que lidera as exportações mundiais de soja e é o segundo em embarques de milho. Embora seja grande importador de trigo, o Brasil é dependente de fertilizantes importados. E Rússia e Belarus, que também sofrem sanções, são exportadores importantes. E hoje, quarta-feira de cinzas, a fé católica está mobilizada, data que marca o início da quaresma e também o início da campanha da fraternidade. As badaladas do sino fazem o convite. É hora da missa. Aos poucos, os fiéis foram chegando ao santuário Nossa Senhora da Badia. Católicos de todo o mundo celebram com fé a quarta-feira de cinzas, data que marca o início da quaresma, um incentivo à conversão e à mudança de vida.
Na celebração, a imposição das cinzas ressalta com simplicidade a fragilidade humana. A cinza vem lembrar a nossa fragilidade. Nós somos o pó e do pó nós voltaremos. Então, esse momento de preparação para a Páscoa, que é a Quaresma, vem lembrar a nossa fragilidade e o quanto somos pequenos. Nos próximos 40 dias, os fiéis vão intensificar as orações. Neste período, várias preces são feitas. Entre tantos pedidos e súplicas, o mais comum é pelo fim da guerra na Ucrânia. Tem que vir rezar com muita fé, né? Principalmente para essa guerra lá, né? Temos que rezar muito para ter paz. A gente pede pela paz do mundo, né? Para que Nossa Senhora interceda sobre esta guerra que já se aproximou, né? Neste 2 de março, o Papa Francisco foi às redes sociais e convidou os católicos a rezarem pela paz. No Brasil, a data também é marcada pela abertura da campanha da fraternidade. Em 2022, o convite da campanha é refletir sobre a educação. O tema é fraternidade e educação. E o lema bíblico fala com sabedoria e ensina com amor. A Igreja propõe um resgate do valor da pessoa humana, superando os déficits que nós tivemos na educação nesse tempo de pandemia e podendo propor alternativas concretas para que nós possamos vivenciar intensamente esse tempo. A Igreja quer resgatar a fraternidade em torno da educação, para que nós assumamos na fé, com graça e sabedoria. Eis o tempo de conversão, eis o tempo de vivenciar, motivados por esta campanha da fraternidade. E com o início da Quaresma, o comércio de peixes fica aquecido, já que muitos religiosos deixam de consumir a carne vermelha. Nós fomos conferir como foi a movimentação nesta quarta-feira de cinzas e uma nutricionista orienta que a substituição deve ser feita com atenção. A Quaresma começou e muita gente faz penitências e promessas. Uma delas é a troca de carne vermelha pelo peixe. Com mais é só peixe durante a Quaresma. Eu vim comprar porque é Quaresma, hoje é quarta-feira de cinza. O dia de hoje é peixe. A Quaresma faz parte da vida dos católicos desde o século IV. Dentre várias tradições deste período, os cristãos deixam de comer carne vermelha e passam a consumir peixes. Isso em sinal de respeito e penitência ao sacrifício feito por Jesus na cruz. De um lado, nós temos a religiosidade e do outro, uma data que aquece ainda mais o mercado das peixarias. Nesta peixaria, a expectativa para as vendas é alta. O gerente da rede estima um crescimento de mais de 100% durante estes 40 dias e de novas vendas na época da Semana Santa. À medida que for entrando a Quaresma, vai aumentando o volume. Você pode ver que hoje está bem cheia a loja, a gente já estava esperando já. Hoje, como é uma quarta-feira de cinza, que é o início da Quaresma, o pessoal compra muito bem. Opções de peixes e frutos do mar não faltam. Tem atum, salmão, tilápia, surubim e até camarão, de todos os tipos e tamanhos. Mas será que toda essa troca afeta a alimentação? De jeito nenhum tem problema de trocar a carne por uma outra fonte proteica. O que a gente tem que prestar atenção é quais esses alimentos que vão ser os substitutos, porque eles têm que ser fontes de proteínas, de ferro, vitaminas do complexo B, principalmente a B12, e de zinco, que são estes os nutrientes presentes na carne. Dá sim para fazer troca, sem se preocupar, porque a Quaresma é um período muito curto. Mais uma paradinha rápida por aqui. A seguir, vamos falar da retomada da vacinação contra o Covid-19. Troncos triângulo, o ideal para o manejo do seu gado. Troncos triângulo, é a certeza do melhor resultado. Eu indico Troncos Triângulo porque é o equipamento para você pecuarista. Hoje é o melhor custo-benefício do Brasil, que atende em todos os estados, uma entrega eficaz, eficiente, em curto prazo, além de poder dar uma facilidade de pagamento. A gente sabe que a pecuária, a conta tem que fechar. Então, no dia a dia, você tem a oportunidade de poder investir e pagar com tranquilidade. Então, eu indico o Troncos Triângulo por ser uma empresa que acredita na pecuária, acredita no crescimento do Brasil, acredita no agronegócio e procura trazer um equipamento de excelência para você obter o melhor resultado. Valorize seu rebanho e invista. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista.
A Nacional Piso Distribuidora tem o melhor time de especialistas. E o menor preço também, confira! Porcelanato grande formato, 1,20 por 1,20. A partir de R$ 129,90. Kit Cuba Deca de apoio com sifão e válvula, R$ 599,90. Além disso, a Nacional Piso Distribuidora valoriza o seu investimento. Garantimos economia, mas sem abrir mão da qualidade. Porcelanato polido extra retificado base branca, R$ 59,90. Cerâmica 61 por 61 extra retificada, apenas R$ 37,90. Nacional Piso Distribuidora, João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. TV do Carro, todo sábado e domingo com as melhores ofertas de veículos novos e seminovos aqui na Band. De 8 às 9 horas da manhã. Eu espero você! Band Cidade de volta e foram retomadas hoje à tarde as atividades na Câmara Municipal de Uberlândia após o feriado de Carnaval. Amanhã, 9 da manhã, está prevista para acontecer a primeira sessão do mês de março. Entre os assuntos que estão pautados está o projeto de lei que institui o Plano Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. Na área da cultura, um projeto que visa proporcionar de graça o acesso da população a livros em praças e outros locais públicos. E também poderá ser discutido o projeto que concede isenção de IPTU a imóveis que funcionem como abrigo para animais domésticos abandonados. O projeto que revê aí, então, o reajuste salarial dos servidores públicos de Uberlândia não está na pauta. E a gente atualiza agora os dados do coronavírus nesse dia 2 de março. Em Minas Gerais, nas últimas 24 horas, o estado registrou 166 novos casos e 51 mortes. Em Uberlândia, nas últimas 24 horas, foram 220 novos casos confirmados e uma pessoa morreu. Em Uberaba, total de 60 casos confirmados nas últimas 24 horas, sem nenhuma morte. E quem está esperando para tomar a terceira dose em Uberlândia pode se preparar, porque tem cronograma novo de vacinação para os próximos dias, hein? Cerca de 18 mil pessoas serão chamadas para a dose de reforço amanhã e sexta-feira. Também teremos a vacinação de dose pediátrica de aproximadamente 7 mil crianças. Que coisa boa! Lembrando que a ação está acontecendo nas salas de vacinação, que é preciso esperar a confirmação do agendamento pela Prefeitura. Ainda falando de saúde, olha só, Uberlândia recebeu hoje mais de R$650 mil para combater o mosquito da dengue. O valor foi repassado pelo governo de Minas para que o município possa desenvolver estratégias em relação à prevenção e à eliminação de possíveis criadouros do Aedes aegypti. Ao todo, foram repassados pelo estado R$40 milhões para os municípios mineiros combater esse mosquitinho danado. De acordo com o último boletim de monitoramento, Minas Gerais registrou 6.298 casos prováveis de dengue e, desse total, 1.940 casos foram confirmados para a doença. Uma morte foi constatada e 2 estão sendo investigadas, lamentavelmente. Começa a vencer nesse mês, anote aí, o prazo para o pagamento do IPVA 2022. O período de pagamento é de 21 de março a 31 de maio. Para todos os veículos, está variando de acordo com o número final da placa aí do seu carro. Já o prazo para o pagamento à vista, com desconto de 3%, vai de 21 a 25 de março, também conforme o número da placa. O pagamento pode ser feito diretamente nos guichês de caixas ou terminais de autoatendimento, ou ainda também pela guia de arrecadação. Intervalo rapidinho aqui no Band Cidade, eu volto já. A vida pode ser mais divertida e o Mississippi Fan Residence pode provar. Aqui, o dinheiro do aluguel paga a parcela e ainda sobra para o churrasco em família. Ou então, que tal trocar o tédio do fim de semana por um tibum naquela piscina? E aí, preparado para muito mais fã na sua vida? Então aguarde. Vem aí Mississippi Fan Residence. Saiba mais em mississippifan.com.br. Realização CIA Construtora.
pintura impecável e película de proteção solar. Sabia que para cuidar do seu veículo com a melhor tecnologia e qualidade do mundo, você não precisa sair de Uberlândia? Você só precisa vir na Imper House. São produtos de última geração, certificados e importados para a limpeza e conservação do seu veículo. E ao final, tudo é completamente higienizado e lacrado até sua chegada. Venha para a Imper House, mais de 23 anos de tradição em serviços de estética automotiva. Você já tá sabendo do aniversário do Bahamas? Olha quanta coisa boa! Arroz Pato Sul, R$14,99. Massas cortadas sêmula Dom Sapori, 500 gramas, R$1,95. Batata palha leve, 80 gramas, R$1,89. Filezinho suíno Seara, R$12,98 quilo. Guaraná Mineiro, 1,5 litro, R$3,29. Petra Puro Malte, 269 ml, R$1,89. Lava louças Polilar, R$1,19. As ofertas tão demais! Vem fazer suas compras, senhor! 2022. Esse é o ano da retomada. A maior feira de máquinas e insumos agrícolas em Minas Gerais ficou ainda maior. São mais expositores, novo layout e muito mais negócios. De 22 a 25 de março em Uberlândia. FEMEC 2022. A sua melhor compra do ano. Realização Sindicato Rural de Uberlândia. Band Cidade de volta para falar de esporte. Olha só, adversários diretos de Uberlândia, o RT e Patrocinense, contra o rebaixamento no Campeonato Mineiro, se classificaram na Copa do Brasil. No Ceará, o Tombense empatou com o Icasa e avançou à segunda fase. No sul de Minas, o Pouso Alegre venceu o Paraná e também garantiu vaga na próxima etapa do torneio nacional. Os dois times lutam contra a Degola no estadual. E neste final de semana, o time de Tombos recebe o Uberlândia e o Pouso Alegre visita o Patrocinense. Dos times do interior de Minas, só o RT caiu na primeira fase da Copa do Brasil. E ainda nos campos, o América tem hoje o jogo mais importante da sua história, hein, gente? Agora, às 7h15, o Coelho encara o Guarani do Paraguai fora de casa e precisa vencer para chegar à fase de grupos da Taça Libertadores pela primeira vez. Aí a sua participação nessa história longa do campeonato. Lembrando que amanhã tem todos os destaques do esporte no Donos da Bola, dentro do Minas Urgente. O dia hoje foi de muita festa e comemorações para celebrar os 202 anos de Uberaba. Até sexta-feira, a cidade conta com uma vasta programação de eventos e quem está acompanhando tudo muito de perto é Gessione Serrati, que está ao vivo conosco. Muito boa noite para você, Gessione. Oi, Ricardo, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Pois é Uberaba celebrando aí 202 anos e com muita festa que se estende aí por 15 bairros aqui na cidade. E o aniversário hoje foi muito especial porque marcou a reinauguração da concha acústica, que está de volta aí com um novo formato, com muita música, artesanato, artes visuais, gastronomia. Lembrando que o local estava fechado desde o início da pandemia. E as atividades de cultura, esporte e lazer que celebram o aniversário da cidade, que começaram hoje, vão até domingo, no dia 6, como você disse, com uma vasta programação. E agora eu quero chamar a sua atenção para acompanhar uma reportagem especial que nós preparamos para homenagear os 202 anos da cidade de Uberaba, uma reportagem preparada a muitas mãos pela equipe da Band Triângulo e que você vai poder acompanhar agora. Vamos ver. Ela é conhecida como a terra do zebu e do agronegócio, dos dinossauros e de Chico Xavier. Lugar de fé e de gente acolhedora. Ela é Uberaba, que há 202 anos só encanta. O município, com quase 400 mil habitantes, é uma das maiores cidades do estado de Minas Gerais. Uberaba hoje representa um centro comercial dinâmico, com uma agricultura produtiva, um parque industrial diferenciado e conta com uma imponente estrutura urbana. É a terra do esplendor. É também terra de muitas histórias. Histórias essas que fizeram com que a cidade, desde a sua fundação, se tornasse o que é hoje, símbolo de desenvolvimento.
Uberaba nasceu, como todo povoado no Brasil na época, sob o signo religioso da Igreja Católica, porque a igreja era órgão oficial do Estado. Então, até para se estabelecer, por exemplo, a primeira capela aqui em Uberaba, em 1818, Uberaba já tinha sido fundada pelo Major Eustáquio, mas era um arraial sem nome, sem reconhecimento oficial nenhum, era um aglomerado de casas, o rei assinou um alvará concedendo licença para construir uma capela que foi inaugurada em dezembro de 1818. 2 anos depois, no dia 2 de março, foi publicado um decreto, aí já é um decreto, era a coisa mais importante, do Dom João VI, assinado por ele, criando a freguesia de Uberaba. Sempre tinha padres seculares, mas os padres assim, de congregações, os primeiros que vieram para Uberaba foram os dominicanos, os frades dominicanos em 1881. E posteriormente, 4 anos depois, vieram as irmãs dominicanas, 6 irmãs novas, saíram da Europa e aí elas fundaram o colégio, construíram o colégio 10 anos depois, em 1895, foi inaugurado um portentoso edifício. É sob o alicerce da religião que os uberabenses também são conhecidos, fervorosos na fé, na hospitalidade e na caridade. Todos se reuniam ao redor disto para a construção da cidade, ao redor desta igreja, para a preparação da chegada do primeiro bispo, Dom Eduardo, naquele tempo. E isso para nós hoje, reler esta história, olhar para isto, é sentir que o nosso povo uberabense é tão amável, tão caridoso, que se percebe desde lá, em 1820, quando todos unidos queriam ver o crescimento desta cidade para chegar àquilo que nós temos hoje, toda esta beleza que encanta todo uberabense e também aqueles que por aqui vêm. A cidade também acontece para além das portas da religiosidade. Uberaba também é terra de um povo trabalhador, de gente batalhadora que dia a dia ajuda a construir novas perspectivas, que movimentam a cidade e produz riquezas. Na economia, o PIB do município somou mais de 15 bilhões de reais de acordo com o último levantamento do IBGE, fazendo a cidade ficar com a 6ª maior economia do estado. Só no último ano, foram criados mais de 5.500 novos postos de trabalho. Otimismo para o que está por vir não falta por aqui. Uberaba significa terra de águas cristalinas, uma cidade realmente que tem um potencial gigantesco. O olhar para o futuro de Uberaba é um olhar com cuidado para a cidade e, acima de tudo, oportunidade. Nosso povo não quer ficar ganhando cesta básica, ele quer ter a oportunidade de ele mesmo colocar a sua cesta básica na sua mesa. Dentre as várias famas de Uberaba, ser conhecida como a capital do zebu é uma delas. Fato que está registrado no Museu do Zebu. Além disso, graças a essa fama do boi, a cidade é considerada responsável por disseminar a genética dessa espécie país afora. E Uberaba mantém esse pioneirismo até hoje. É um pioneirismo que vai muito além das nossas fronteiras. Nós temos hoje um rebanho maior do que a população brasileira. E isso é motivo de orgulho, é o maior rebanho comercial do planeta. E mais do que isso, nós temos muitas pessoas que estão envolvidas, muitos brasileiros e muitos uberabenses que contribuíram de uma maneira ou de outra para essa história. E um parque que carrega toda essa memória do zebu, toda essa trajetória que transformou o Brasil. Uberaba. Em teu solo existe um povo que te ama e que tem o compromisso de fazer com que essa cidade seja a melhor para se viver. Parabéns, terra gentil. Eu aqui criei meus 2 filhos, formaram, então, de verdade, eu nunca deixei Uberaba e não vou deixar definitivamente. É uma cidade acolhedora, me casei aqui, tive filho aqui, e aqui que eu comecei minha carreira de trabalho também. Parabéns, Uberaba, pelos 202 anos de história. Homenagem. Laboratório Check-up. Nova unidade. Avenida Guilherme Ferreira, 108.
Fica aqui a nossa homenagem ao Uberaba e o abraço fraterno a todos os uberabenses. E o Band Cidade termina por aqui agradecendo o carinho da sua audiência. Você segue com a nossa programação. Agora tem o Jornal da Band e, na sequência, Faustão na Band. Uma boa noite para você. Até a próxima. Guerra na Ucrânia completa uma semana e Rússia intensifica os ataques. O voluntário gravava um vídeo quando o míssil explodiu.